Ciro Gomes, com um tom analítico, provocador. Hoje, em 2025, estamos aqui para discutir o legado de Jair Bolsonaro, e eu, Ciro Gomes, vou ser direto: Bolsonaro foi um covarde como presidente. Ele fugiu das responsabilidades, não enfrentou os problemas do Brasil de frente e preferiu inflamar a polarização com discursos irresponsáveis. O 8 de janeiro de 2023 é prova disso. Ele incentivou o caos e depois se escondeu nos Estados Unidos. Nicolas, você que o defende tanto, como justifica essa covardia? Nicolas Ferreira, com tom agressivo, questionando diretamente. Eu sou Nicolas Ferreira, e vou te responder sem rodeios, Ciro. Você chamar o Bolsonaro de covarde é uma vergonha. Em 2025, o povo brasileiro ainda reconhece que ele foi o único que teve coragem de enfrentar o sistema corrupto, o STF e a esquerda que você representa. O 8 de janeiro não foi culpa dele, foi o povo se manifestando contra uma eleição fraudada. Você acha que é corajoso atacar um patriota que deu a vida pelo Brasil? Responda a isso, sem inventar narrativas. Ciro Gomes, com tom firme, apresentando fatos. Nicolas, você fala de coragem, mas onde estava a coragem de Bolsonaro no 8 de janeiro de 2023? Ele passou meses questionando as urnas sem provas, inflamou seus apoiadores, e quando o caos estourou, fugiu para os Estados Unidos. Em 2025, sabemos, por investigações da PF, que ele sabia de planos golpistas, como a delação de Mauro Cid revelou. Isso é covardia, não assumir as consequências dos próprios atos. Como você defende isso? Nicolas Ferreira, interrompendo, com um tom acusatório. Ciro, você tá distorcendo tudo. Bolsonaro não fugiu, ele foi para a Flórida porque já não era mais presidente, e o STF estava perseguindo ele. Em 2025, você e a esquerda ainda usam o 8 de janeiro para demonizar um homem que deu voz ao povo. Ele não mandou ninguém invadir nada, e você sabe disso. Você acha que é coragem caluniar um patriota que enfrentou o sistema? Ou você só sabe repetir o que o STF manda? Ciro Gomes, mantendo a calma, retrucando com argumentos. Nicolas, eu não repito o STF, eu falo com base em fatos. Vamos falar da pandemia. Bolsonaro foi covarde ao minimizar a Covid, chamar de gripezinha e atrasar as vacinas. Em 2025, sabemos que isso custou vidas. Ele não teve coragem de ouvir a ciência e liderar o Brasil em um momento de crise. Preferiu fazer política com a saúde do povo. Como você defende um líder que fugiu da responsabilidade? Nicolas Ferreira, retrucando com veemência, interrompendo. Ciro, você fala de responsabilidade, mas onde estava a sua quando o Brasil precisava? Bolsonaro enfrentou a pandemia do jeito que pôde, sem parar a economia como os governadores de esquerda fizeram. Em 2025, você ignora que ele salvou empregos, enquanto outros países quebraram. Você acha que é coragem culpar o Bolsonaro por uma crise mundial? Ou você só quer desviar o foco dos seus próprios fracassos? Ciro Gomes, com tom reflexivo, provocador. Nicolas, você fala de fracassos, mas eu não sou o tema aqui. Bolsonaro é. Ele foi covarde ao atacar o STF e depois recuar. Ele ameaçou não cumprir decisões judiciais, mas quando o STF reagiu, ele se calou e pediu desculpas. Em 2025, vemos que ele nunca enfrentou de verdade o sistema que você diz. Ele só fazia discurso para agradar a base dele. Isso é coragem para você? Nicolas Ferreira, questionando com tom irônico, elevando a voz. Ciro, você tá mentindo descaradamente. Bolsonaro enfrentou o STF sim, e por isso ele está sendo perseguido até hoje. Em 2025, o STF ainda inventa golpes para incriminar ele, como a história do Mauro Cid, que é só uma delação comprada. Você acha que é coragem apoiar uma ditadura de toga que cala o povo? Ou você está do lado do STF porque eles te protegem? Ciro Gomes, com um tom crítico, apresentando dados.
Nicolas, eu não apoio ditadura nenhuma, eu defendo a democracia. Vamos falar da imagem internacional. Bolsonaro foi covarde ao não enfrentar as críticas ao desmatamento da Amazônia. Em 2025, o Brasil ainda é visto como vilão ambiental por causa dele. Ele enfraqueceu o IBAMA, ignorou multas e virou piada no exterior. Um líder corajoso teria defendido o Brasil com diplomacia, não com negacionismo. Como você justifica isso? Nicolas Ferreira, interrompendo com tom desafiador, questionando. Ciro, você fala de diplomacia, mas o que você queria? Que o Bolsonaro se curvasse ao globalismo. Em 2025, ele ainda é respeitado por quem entende que ele defendeu o agronegócio, que sustenta o Brasil. O desmatamento é uma narrativa da esquerda para atacar o Brasil. Você acha que é coragem se render às pressões internacionais? Ou você só quer agradar os gringos? Ciro Gomes, com um tom analítico, provocador. Nicolas, o agronegócio não justifica destruir a Amazônia. Agora, sobre o povo, Bolsonaro foi covarde ao abandonar seus apoiadores depois de 2022. Ele perdeu a eleição, foi para a Flórida e deixou a base dele sem liderança. Em 2025, muitos que votaram nele se sentem traídos. Ele não teve coragem de ficar e lutar pelo Brasil, como você diz. Como você defende essa fuga? Nicolas Ferreira, retrucando com indignação, questionando. Ciro, você está inventando de novo. Bolsonaro não abandonou ninguém. Em 2025, ele ainda tem milhões de apoiadores porque o povo sabe que ele foi injustiçado pelo STF e pela esquerda. Ele foi para a Flórida porque estava sendo perseguido, não porque fugiu. Você acha que é coragem trair o povo com narrativas falsas? Ou você só quer desmoralizar um líder que o povo ama? Ciro Gomes, com tom reflexivo, crítico. Nicolas, o povo pode até amar o Bolsonaro, mas amor não apaga os fatos. Ele foi covarde ao não propor um projeto de futuro pro Brasil. Em 2025, estamos lidando com as consequências da polarização que ele criou. Ele preferiu dividir a unir, e isso é o oposto de coragem. O Brasil precisa de líderes que enfrentem os problemas, não que fujam deles. O que você acha que o Brasil ganha com o legado dele? Nicolas Ferreira, interrompendo com tom desafiador, questionando. Ciro, você fala de polarização, mas quem polariza é a esquerda que você representa. Bolsonaro uniu os patriotas, os cristãos, as famílias que estavam cansadas do sistema. Em 2025, o legado dele é a esperança de um Brasil livre, sem corrupção e sem ideologias que destroem a moral. Você acha que é coragem atacar um homem que deu tudo pelo Brasil? Ou você só sabe falar mal porque não tem nada a oferecer? Ciro Gomes, com tom firme, encerrando com crítica. Nicolas, você defende o Bolsonaro com paixão, mas paixão não muda a realidade. Em 2025, o Brasil ainda sofre com o legado de um presidente que foi covarde em momentos cruciais, fugiu da pandemia, do STF, do 8 de janeiro. Eu defendo um Brasil que olhe para frente, com coragem de verdade. Foi um debate intenso, e que o público decida quem está certo. Nicolas Ferreira, com tom agressivo, questionando até o fim. Ciro, você chama o Bolsonaro de covarde, mas covarde é quem ataca um patriota sem provas. Em 2025, o povo sabe que ele foi o único que enfrentou o sistema por nós. Eu defendo o Bolsonaro porque ele é o futuro do Brasil, e você não vai mudar isso com narrativas. O povo tá comigo, e a verdade vai vencer.